Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, é bom estar de novo com vocês, depois aí de um mês de férias, né? Deu para descansar, agora eu tô aqui de volta. Hoje a gente vai falar da história da gastronomia francesa, na verdade, a história da confeitaria francesa. Mas eu tenho que falar da história da gastronomia francesa, né? Porque elas estão relacionadas, estão juntas. A gente precisa entender, né, para a gente falar de gastronomia francesa, a gente vai entender os aspectos sociais, culturais, históricos e geográficos que levaram a França a se tornar um centro de importância fundamental para a compreensão da prática gastronômica. O que significa isso, né? Por que todos os termos são em francês? Por que todas as bases que vocês estão aprendendo, que vocês estão tendo conhecimento agora, as palavras são em francês? É importante a gente entender isso. Por que isso, né? De onde veio isso? Assim como toda a linguagem de informática é em inglês, devido, né, aos americanos terem sido, né, terem trabalhado tanto na informática, e a gente tem a mesma coisa com os termos em francês, tá bom? Quando a gente olha essa foto e vê essa criança com um pão debaixo do braço, o que significa? Significa a tradição do francês. O francês tem costume de ir na padaria comprar o pão e carregar o pão debaixo do braço. Se alguém já viajou, conhece alguém que já viajou, ou ganhou de alguém que foi, né, para Paris ou para França, e tem um imã na geladeira, que é um francês com boina carregando um pão debaixo do braço. Esse é uma figura simbólica, né, pelas tradições e eles mantêm muitos hábitos culturais deles. Apesar do nome pão francês, não tem nada a ver com o nosso pão, né? O nosso pão, apesar de ser delicioso, não é um pão francês. Lá na França, se você pedir um pão francês, né? Na verdade, o que significa mais para eles, assim, no cotidiano, é essa baguete. Esse pão francês é essa baguete que está debaixo do braço do menino. Então, a gente tem uma frase do general de Gaulle, que foi presidente da França, que diz como se há de governar um país que tem mais de 246 tipos de queijo. Essa frase foi dita por ele porque era uma quantidade enorme, né, de queijo, mas hoje a gente tem mais de 365 tipos de queijo na França. Algo que eu não falei para vocês é que o general Charles de Gaulle ele foi presidente da República na França em 1958 até 1969. E aí, de lá para cá, a gente tem mais 365 tipos de queijo. Então, se a gente comer um queijo francês para experimentar por dia, um por dia, em um ano, a gente não consegue experimentar todos. E aí, a gente teve aí, em 2003 uma média de consumo de queijo por habitante de 24 quilos, que é bastante, né? E quando a primeira vez que eu fiz esse estudo, eu fiz em 2008, perdão, que foi o ano da 2009, que foi o ano da França no Brasil. E aí a gente teve várias discussões sobre a França, sobre a gastronomia, e por que os termos são em francês, por que a França tem essa referência, né, gastronômica. E aí eu encontrei esse dado, que era um texto que se meio lamentando, assim, tipo, hoje só 30% dos franceses tomam vinho diariamente. E eu achei tão significativo. Em 2003 a gente já vivia, né, esse ritmo alucinante que a gente vive hoje, de trabalho, casa, e um terço da população tomar uma taça, né, diária, não fala beber vinho, não é beber uma garrafa de vinho, nem meia, toma uma taça acompanhando a refeição. Eu acredito isso é bastante. Eu acho bastante. Acho que eles conseguem realmente manter bastante as tradições deles. Mais pra frente a gente vai juntando tudo e vai fazer sentido para vocês, tá? Porque que a gente está falando também das tradições culinárias francesas.
A gente tem aqui alguns exemplos de preservação da cozinha francesa. No século XVI, a gente tem profiteroles e éclairs, né, que são bombas e são carolinas e bombas. Profiteroles são as carolinas e éclairs são as bombas. Brioches, né, que são massas semelhantes à massa de um panetone. O bechamel, que é um molho branco, que foi criado no século XVII. Então, lá por volta de 1600 e alguma coisa, criaram o bechamel, que é o molho branco, que a gente faz tanta coisa, né? A gente faz soufflé, que é da França, mas a gente tem até pratos brasileiros como o pirarucu de casaca, que vai em molho branco, que é um prato lá do norte do Brasil, né? Do Acre. No século XVIII, a gente tem o poulet Leroy, que é semelhante, muito semelhante, a uma coxinha creme. Sabe, coxa creme a gente encontra no Graal, no frango assado. É uma coxa mesmo de frango, empanada por fora, que quando você morde tem aquela casquinha crocante da fritura, depois tem o creme e depois tem a carne do frango dentro. O poulet Leroy é um exemplo, né, de preservação. A maionese que a gente encontra em todos os lugares, inclusive nos supermercados, né, vidros de diferentes marcas, e que às vezes a gente associa maionese com os Estados Unidos, e na verdade não. A maionese é francesa. A gente tem também aspectos históricos e geográficos que propiciaram o desenvolvimento da gastronomia francesa. Então, no século XVI e XVII, a França era uma das grandes potências da Europa. Tinha uma ótima política externa, grande população, muita riqueza, um território extenso, com relevo e climas variados. Banhado pelo Atlântico, Mediterrâneo e Canal da Mancha. Uma hidrografia que são né, vários rios e rios lagos extensos que cruzam a França e que isso possibilita exportação, né? Exportação de vinho, e isso fez com que tivesse uma ótima economia e política externa, relação, né, de importação e exportação com outros lugares. Uma coisa que eu não falei e que a gente tem que falar dos exemplos de preservação de cozinha francesa também são as batatas fritas. As batatas fritas são chamadas na língua inglesa de French fry, porque elas foram criadas nos Estados Unidos, são batatas francesas. Foram criadas na França, perdão. São batatas fritas francesas, né? Então, as batatas fritas também é uma preservação, tá? É uma criação francesa. Que está bem presente no nosso cotidiano. Aqui a gente pode ver o mapa da França, que dá um bom panorama para a gente entender melhor isso, né? Então, quando a gente fala que a França é um território extenso, daí você fala assim, imagina que é extenso. Quando eu penso no Brasil, não faz sentido. Mas aí eu tenho que lembrar que é Brasil, Estados Unidos, Rússia, que são países tão grandes, né? No restante, não temos países tão grandes assim. Mas, se a gente pensar diretamente na Europa, se eu olhar, por exemplo, aqui eu tenho a Itália, tenho a Suíça, tem a Bélgica, tem a Alemanha, eu vejo que a França é maior, né? Vejo a Espanha e eu vejo que a França tem um bom tamanho. Aqui eu consigo ver quantos países a França faz divisa. À direita a gente tem o continente, né? Tem Bélgica, Alemanha, Suíça, Itália. E depois eu tenho embaixo o Mediterrâneo, onde eu tenho acesso aos países árabes, à África. À esquerda, que está em verde, a Espanha. Acima eu tenho o Atlântico, que me dá acesso às Américas, os Estados Unidos, Brasil e tudo mais. E logo acima, onde eu tenho ali o United Kingdom, é a Inglaterra. E ali é o Canal da Mancha. Então eu tenho vários acessos, né, para imaginar importação, exportação e uma localização privilegiada para pensar numa potência mundial, que era a França na época.
Bom, essas duas pessoas aí são muito importantes para a gente entender. Na verdade, o mais importante é ela, né? Ela é a Catarina de Médici. Bom, ainda bem, porque se eu vou falar só de homens esse tempo todo, a gente tem que dar valor a essa mulher aqui, a Catarina de Médici, que foi extremamente importante, né? Através do casamento dela, né? Foi o casamento dela com Henrique II, foi um momento decisivo na formação da gastronomia francesa. Mas como? Essa moça aí é italiana, e ela é da corte de Firenze, então Florença, né? Ela é uma florentina que a gente pensa na Itália. A Itália nessa época não era uma nação, eram vários reinados, pequenos reinados, e Florença era muito avançado nas artes, na cultura e na gastronomia, confeitaria e cozinha, louça, talheres, as preparações sofisticadas. E aí, quando ela fica sabendo que ela vai casar com o Henrique II, esse francês, que hoje a gente pensa, francês, requinte, não, nessa época não, requinte era ela era o requinte. Ele não, ele era o ogro da história, tá? E aí ela leva com ela os cozinheiros, confeiteiros, louça, talheres, porque para ela estava casando com alguém que não era requintado, sofisticado como ela, né? Exatamente, a corte francesa, né? Os nobres franceses não eram como os italianos nessa época, né? Como os da corte de Florença. E aí, vou dar alguns exemplos, é legal até vocês estudarem um pouco sobre a Caterina de Médici, é bem legal a história dela. Ela, naquela época, na França, as mulheres não podiam comer à mesa. Então, quando tinha um jantar no meio da nobreza e tudo mais, as mulheres, eles achavam que o rosto da mulher ficava deformado mastigando. Ela ficava feia. Então, as mulheres ficavam lá, que nem um dois de paus, vendo as pessoas comerem, e elas não podiam comer. Então, a Caterina de Médici já acaba de cara com isso, porque ela come, e ela é rainha, e ela vai comer. E aí esse costume já muda. Os confeiteiros e cozinheiros franceses ficaram encantados e aprenderam com os confeiteiros e cozinheiros italianos, né? Da corte de Florença. Então é importante a gente ter isso em mente. Apesar de a gente usar todos os termos em francês e a França ser essa referência, a gente tem que lembrar que a Itália estava à frente da França em relação a isso. E a gente vai entender por que a gente não fala os termos em italiano, tá? Por que aconteceu isso? A unificação da Itália foi em 20 de setembro de 1870. E a unificação da língua na Itália foi em 1840. Então a gente pensa aí, tinha vários reinados, não era uma nação, eles não falavam a mesma língua. Então, se um confeiteiro da corte de Florença escreveu um livro, fez um livro sobre confeitaria e tinha bases e tinha tudo, mas morria ali. O restante da Itália não tinha acesso àquilo, porque não era uma nação. Então era restrito a um lugar pequeno e a poucas pessoas, né? Então esse contato da França com a Itália, e a França, como já era uma nação, a França toda já falava o francês, e eles, os franceses, como são super tradicionais e são cartesianos, eles gostam de catalogar, de escrever, de definir. Isso foi um grande avanço, porque a partir do momento que eles têm contato, que eles descobrem tudo isso, eles começam a escrever isso, a catalogar isso. E aí os outros chefes, os outros confeiteiros e cozinheiros têm livros e começam a ter acesso a toda essa informação na França toda. Durante os séculos 17 e 18, a gente teve a inclusão de novos ingredientes, como que veio do Oriente, como brócolis, berinjela, couve-flor, etc. Do Novo Mundo, que são as Américas, a gente tem chocolate, baunilha, batata, rum,
E aí o que é significativo para a gente na confeitaria é o chocolate, a baunilha e o rum, né, que vão fazer toda a diferença. Os sabores condimentados, eles foram abandonados para aproveitar o sabor natural dos alimentos. Então eles começam a deixar. A gente tem um chefe, Lavarrine, que veio depois, né, da Caterina de Médici, e que ele escreve, ele é do século XVII, ele escreve que sopa de couve tem que ter gosto de couve. E aí é muito interessante pensar isso, né? Como as coisas eram condimentadas, os sabores eram mascarados. E ainda assim, eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão ainda hoje. Pensar que às vezes a gente começa a colocar tantas coisas que a gente não sente o sabor principal. Tipo uma torta de maçã, o sabor principal que tem que vir é a maçã, né? Então, nessa época disseminou-se o hábito dos franceses de tomar sorvete, sorbet e adotar o café e o chá. Então, quando a gente pensa, as pessoas saem de casa para comer fora. Elas saem para tomar um sorvete, um sorbeto, um doce, tomar um café ou um chá. Esse é o primeiro movimento do sair de casa, tá? Mas a gente tem que lembrar que é sempre difícil, não é um hábito que vem assim, sabe? Rápido. É algo lento e que não são muitos lugares, porque não tem demanda para toda essa gente, né? Não tem tanta gente assim para tantos estabelecimentos. Então a gente tem aqui o Café Procópio, tem uma foto dele que a fachada dele é de 1939, mas a fachada é a mesma até hoje, tá? Teve algumas modificações, mas se manteve praticamente igual. Mas o que reza a história é que ele manteve exatamente a mesma fachada até 1939. Depois disso, teve uma modernização de leve. Antes disso, ele era exatamente igual. Então, em 1686, Francesco Procópio, né, um italiano, tá vendo aí, outro italiano na história, instala um café especializado em bebidas e sorvetes. E aí a gente tem um maior número de cafés públicos em Paris. Mas também não vamos pensar numa quantidade enorme, tá? Isso começa a ter mais quantidade. E aí você deve estar pensando, puxa vida, mas como eles faziam essa história de sorver nesse frio? Lembra lá que a gente falou no começo da pandemia, a gente teve uma aula sobre sorvete, e o sorbet é sem gordura, ele é mais leve, então o sorbet ele surge antes do sorvete, tá? O merengue italiano com frutas, polpa de frutas, isso vira um sorbet, tá? Então, clara, açúcar e frutas. E aí, mas como isso se mantém? Não tinha freezer naquela época, claro que não, né? Então, eles traziam pedras enormes de lagos, essas coisas de gelo, faziam incrustações assim, né? Tinha uns túneis mesmo que eles cavavam na terra e aí isso ficava meio congelava, né? E isso aqui só foi descoberto há pouco tempo, quando foi fazer a linha de metrô, uma das linhas de metrô de Paris, não lembro qual que é o número da linha, e aí descobriram, e até que a estação de trem chama Glacerie, porque eles descobriram esses túneis onde eles armazenavam sorvete, né? Ali nesses arredores aí do Café Procópio, tinha outros lugares que vendiam sorvete, e eles usavam essas galerias, tinha esquecido o nome, essas galerias onde eles armazenavam sorvete, com essas pedras de gelo e de maneira subterrânea para controlar a temperatura. Aqui a gente tem a oficialização do funcionamento dos restaurantes, né, por um decreto, em 1786, e esse é o primeiro restaurante de Paris chamado Restaurant du Bœuf à la Mode, né, da carne à moda, coisa bem simples. E restaurante vem da palavra restauração, o que significa que é de restaurar. Então, os primeiros estabelecimentos surgem com um caldo restaurador. Então, eram as pessoas que estavam na rua e não tinham onde comer.
não era um movimento, eu vou sair de casa para jantar. O movimento que a gente tem hoje, por exemplo, eu não quero cozinhar, tô cansada, vou sair, ou quero conhecer tal lugar. Não, a movimentação era só estou com fome, não tenho de comer. E isso acontece nessa época em Paris. A gente tem a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela é realmente uma revolução, porque a gente tem a Revolução Industrial, que não é uma revolução, mas não é uma revolução com armas, com mortes, com sangue, né? Então, a França, né, nesse período, né, as pessoas passavam realmente fome e havia muita pobreza e havia uma discrepância muito grande, porque tinha-se os nobres, né, o rei e toda a nobreza que vivia de uma maneira muito abastada e gastando dinheiro com futilidades, esbanjando dinheiro, e o povo passando fome. E aí as pessoas se revoltaram, né? Se revoltaram e saíram mesmo para lutar. Então, em meio aí a anos que durou, né? Duraram anos a Revolução Francesa, pessoas vindo da França inteira para a capital, que era Paris, começam a surgir esses lugares que tinham caldo restaurador. E até esse lugar aí chamado, esse restaurante que a gente tem aí na imagem, que é o restaurante do Buffet La Mode, mas também é algo bem simples, tá? A gente vê as pessoas um pouco melhor vestidas, mas era algo bem simples. Aqui a gente tem uma imagem bem clássica da Revolução Francesa, né? E daí a gente tem essa mulher com a bandeira da França e tem uma criança com arma na mão, que foi assim, tinha criança, tinha mulher e bom, quem tiver interesse em estudar um pouquinho, eu gosto muito, né? Eu gosto muito da história da França e o lema da Revolução Francesa, e que ficou o lema da bandeira da França, né? Que é igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. E a gente tem aí a luta, né? Eles acabam, algumas coisas acontecem de maneira bem violenta, né? Que eles decapitam, né? Os reis. O rei tinha encomendado a guilhotina porque ele cortava o pescoço, né? Cortava a cabeça das pessoas. Ele, né? Mas era um costume comum na época, né? Cortar a cabeça das pessoas. E aí ele encomendou essa guilhotina e, na verdade, a primeira pessoa a morrer na guilhotina foi ele mesmo. Então, eu brinco e falo que os nobres perderam a cabeça, né? E os chefes e os confeiteiros perderam o emprego, porque poucas pessoas trabalhavam nesses estabelecimentos, né? Eu falei para vocês que eles aconteciam e surgiam, mas não eram algo que era hábito. Então, os grandes chefes, grandes cozinheiros, eles trabalhavam para a nobreza. E você não tem mais aí a nobreza, e eles perdem emprego. Quando eles perdem emprego, eles vão também procurar trabalhar fora. E aí a gente tem algo que começa a surgir. Na Revolução Francesa, a gente tem a burguesia, né? A burguesia, quem é? São as pessoas que trabalham com comércio, né? E que não conseguem enriquecer porque a gente tem aí os nobres que queriam ficar com todo o dinheiro. Então, você tem pessoas querendo trabalhar no comércio, então você juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, você tem aí os comerciantes e tem os chefes e confeiteiros que estão sem emprego. Então, aí começam a surgir grandes assim, chefes que vão ter renome, que não vão ser mais o chefe do rei Luís XV, do rei Luís XVI. Não vai ser mais o chefe do Marquês Fulano, do
do Duque de Wellington, sei lá, de qualquer coisa assim. Então, eles passam a ter o nome deles, né? Então, aí a gente vai ter uma mudança grande na gastronomia. Aqui a gente tem um chefe incrível chamado Carême. E ele foi o primeiro chefe celebridade. Chefe celebridade porque foi o primeiro chefe que não era reconhecido como chefe do fulano XYZ. Ele era o Carême, era aquele chefe. Então, e ele tem uma história sofrida, porque em meio à Revolução Francesa, né, em meio à fome, miséria, o pai, que tinha inúmeros filhos, ele já tinha 10 anos, e daí o pai leva ele para fazer a última refeição, num desses lugares que tem caldo restaurador, e fala para ele, olha, agora é com você, né? Porque ele não consegue, né? Comida para todos. Então o Carême vai procurar emprego e ele encontra em uma confeitaria famosa, ele encontra a possibilidade de limpar o estabelecimento, em troca ele ganharia lugar para dormir e refeição. E aí ele começa a se interessar por confeitaria. Ele é considerado um autodidata, porque como não havia muitos livros de confeitaria e cozinha, e ele leu os que tinha na Biblioteca Nacional, né, de Paris, que não eram muitos, e ele começa na arquitetura. Então ele faz algumas coisas montadas mesmo, de peças grandes e decoradas. E daí tem até algumas imagens depois do próximo slide para vocês verem e sentirem um pouco como era. Ele fez parceria com Talleyrand, que era um diplomata e gourmet, e que propôs a ele fazer cardápio segundo a estação, sem repetir os pratos. Então isso deu muita experiência para ele e visibilidade também, porque esse Talleyrand recebia muitas pessoas. Ele trabalhou para Napoleão, trabalhou para o czar Alexandre I. Isso foi muito legal, porque ele foi para a Rússia, conheceu uma outra gastronomia, levou a cozinha francesa para a Rússia, trouxe a cozinha russa também para a França. Né? Então a gente tem blini, que é algo que é russo, que são umas basezinhas de canapé, até algumas entradinhas, a charlotte, que é uma sobremesa, ou mesmo o estrogonofe, diferente do estrogonofe que a gente come aqui, mas você vê, ele trouxe lá da Rússia para a França, da França veio parar aqui, esse banqueiro Rothschild, e ele conseguiu escrever um livro, né? Ele teria feito mais coisas se ele tivesse vivido um pouco mais, mas os chefes daquela época, os fogões, os fornos eram com carvão, e essa fuligem eles acabavam inalando, porque a cozinha ficava no subsolo, um lugar fechado, sem janela, pé direito baixo, eles acabavam morrendo cedo por inalar essa fuligem. Mas ele teve tempo de escrever um livro, e ele queria mesmo definir e colocar definição e bases de cozinha, mas ele não conseguiu fazer tanto quanto ele gostaria, mas ele definiu as dobras da massa folhada que a gente faz hoje. Ele criou o vol au vent e outras produções de massa folhada. Ele criou o tradicional toque de cozinha, ele redefiniu o uniforme, porque ele achava que um chefe tinha que se apresentar bem e não podia se apresentar com toucas de dormir, porque eles usavam toucas que eram toucas tipo de toucas de dormir mesmo, era só para não cair cabelo. E aí ele muda esse uniforme para ter uma apresentação melhor. Bom, ele faz muita coisa. Também tem um livro dele, pela editora Senac, que é muito interessante, se tiver a oportunidade de ler. Aqui tem algumas preparações dele, né, de montagens, que dá pra gente ter ideia de que era bonito. Talvez fosse um pouco exagerado, né, a gente sabe disso. Hoje a gente vive um outro momento, um momento mais minimalista,
coisas mais simples, montagem diferente, mas ele fazia, na época, eram coisas que eram realmente eram consideradas bonitas. Esse é Escoffier, que é um chefe muito importante para a gente. Ele já nasceu em outros tempos, né? Com ele nasceu já em meio à Revolução Industrial. A Revolução Industrial possibilitou que os cozinheiros e confeiteiros vivessem mais, porque a cozinha já não era mais com carvão, era gás, mudaram os equipamentos, né? Afinal de contas era da indústria, de tecnologia, né? E aí a gente tem essa figura que tinha em mente muita coisa que ele queria mudar. Para vocês terem ideia, ele pensou em montar uma fábrica de molho de tomate enlatado. Você imagina isso? E aí ele faliu, a fábrica faliu. Ele não faliu porque ele tinha vários empregos e tal. Mas a fábrica faliu, não deu certo. E aí você fica pensando, nossa, como que não deu certo, né? Eu duvido que alguém aí da sala tenha alguém que não tem uma lata de tomate, de molho de tomate em casa. E que doido, né? Acho que ele era muito à frente do tempo dele. Ele pensou antes, né? Não teve o time. Mas ele popularizou e renovou os métodos tradicionais da culinária francesa. Então, sim, ele usou muito da técnica, né, do Carême, mas ele simplificou e modernizou o estilo de preparo e alimentação que o Carême fazia. Ele organizou suas cozinhas através de sistema de brigadas, onde cada uma das sessões era gerenciada por um chefe de partido. Mas, para vocês terem ideia, quando ele começou a trabalhar, chegava uma comanda do restaurante, chegava uma salada, uma sobremesa, a carne, era um pega para capaz, era uma várzea, não tinha praça definida, as pessoas saíam fazendo. E aí ele definiu que não, como ele trabalhou para o exército, ele copiou do exército a hierarquia, ele colocou um organograma na cozinha, ele definiu, né, assim, a chefia, quem executa, ele definiu essas coisas, isso fez muita diferença, né? Então a gente deve muito ao organograma da cozinha, que a gente usa hoje, né? O modelo da Doma foi ele que definiu, muito inspirado numa farda, né? Que hoje a gente não usa mais os botões, mas eu usei muito botão, né? Dos dois lados assim da Doma, lembra muito o uniforme militar. Mas é porque por onde ele tomou por base. Como ele serviu muito tempo, teve a invasão, a guerra franco-prussiana, e aí ele teve que servir, né, o exército, teve que trabalhou em restaurante, e aí ele pegou muito disso, que ajudou demais, né, que foi extremamente importante para a evolução da cozinha. Carême era muito mais um confeiteiro que um cozinheiro, e o Escoffier era muito mais um cozinheiro que um confeiteiro. E aí ele tem duas sobremesas importantes inventadas por ele, que são conhecidas até hoje, são famosas. É a Poire Belle Hélène, que seria pera Bela Helena, a pera cozida em calda, com algumas especiarias, né? E depois tem essa calda, né, de molho de chocolate, servido com sorvete ou chantilly. E normalmente vai lâminas de amido. Embaixo tem Peixe Melba, que é pêssego melba, que era uma cantora, que ele ficou encantado com ela e criou uma sobremesa para ela. Ela gostava de pêssego, então era uma sobremesa com pêssego, chantilly, acho que a lâmina de amêndoa, não lembro muita coisa não, da sobremesa, mas é uma sobremesa simples. Né? Essas duas sobremesas eles são gostosas, mas são sobremesas simples, são sobremesas de cozinheiro. Mas mesmo ele sendo cozinheiro, ele se juntou com outros chefes e confeiteiros para estudar e redefinir as bases. Né? Então ele também
que definiu as bases da confeitaria. E aí tem essa pessoa aí extremamente importante, César Ritz. É um cara que começa a trabalhar com hotelaria, um visionário, ele começa a ver como ele pode organizar melhor, e ele percebe como a área de alimentos e bebidas do hotel é importante, quanto tem de dinheiro, quanto o controle disso é importante para o sucesso do hotel, né? Então, ele faz uma parceria com o Escoffier, o Escoffier faz receitas e métodos codificados e vai treinando funcionários em Paris e em Londres. E o Escoffier formou cozinheiros, né? E esses daí se espalharam pelo mundo. E assim a cozinha francesa, suas técnicas, receitas e termos técnicos foram internacionalizados e imortalizados. Então você imagina quantos cozinheiros, confeiteiros não passaram por ali, que eram treinados, porque ele queria que as receitas fossem iguais. Então, se você fosse no restaurante e comesse, sei lá, vai um filé parmegiana, nem é um prato francês, vamos dar um exemplo básico. Toda vez que eu fosse lá, ele queria que o tamanho fosse o mesmo, que o sabor fosse o mesmo. Então, para isso, precisa padronizar, precisa treinar funcionário. Então, foi se criando cozinheiros aí pelo mundo inteiro e usando as técnicas e os termos em francês. Gaston Lenôtre, ele nasceu na década de 20 e ele teve o auge dele profissional de 60 a 80. Ele foi um confeiteiro que inovou ao ser minimalista, ao trabalhar com menos ingrediente, dar mais importância ao sabor. E ele criou uma rede de confeitaria. Ele também tem uma escola com esse nome, que é muito renomada e conhecida no mundo inteiro. Ele era reconhecido até pelo governo da França, né? Essa condecoração que ele tem aí no pescoço é uma medalha dada pelo governo francês. Esse é o exemplo de uma sobremesa criada pelo Lenôtre, né? Que é o Perrat, sobremesa famosa. Vocês vão fazer e vocês vão comer, é uma delícia, só de ver me dá água na boca. Tá? Ela tem várias camadas, mas dá pra ver o acabamento, né? A espessura de cada camada. Mais alguns doces aí para você dar uma olhada. Essa tem uma roupa errada de novo, que eu tenho chocolate em cima. E algumas montagens bem simples, que era o que ele fazia. Ele queria uma montagem minimalista, mas que fosse impecável o acabamento. Esse é o Pierre Hermé, um chefe bem famoso. Agora ele tá magro. Essa foto ele tá gordinho, mas ele emagreceu. E ele é um confeiteiro francês famoso. Ele tem várias confeitarias e ele lança os cardápios dele, são sazonais. E sempre surge algum ingrediente assim inovador, surpreendente. Ele tem uma sobremesa que é mistura de framboesas com rosas, que é uma coisa incrível. E a confeitaria dele não tem lugar para sentar. Você entra em uma vitrine e tem sempre fila na porta das confeitarias dele. Mas você entra, pega e leva. E a embalagem é uma graça. O que é legal é que as sobremesas dele, as coisas dele são relativamente caras, mas não tem o preço do sentar, porque isso sai mais caro, né? E na França tem muita diferença, assim, de você comprar e levar e de você comer no lugar, porque tem o preço do funcionário, né? Tem o espaço que você ocupa. Então, ele é um confeiteiro de muito sucesso. E as coisas que ele faz são incríveis e deliciosas. Esses macarrons são perfeitos. E esse mil folhas é o que eu falei para vocês, que é framboesa e morango. E rosas. Aqui dá para ver a vitrine. Você passa na vitrine escolhendo, chega no final. Eles vão colocar a embalagem direitinho, você paga e vai embora. Esse é o Christophe Michalak, ele foi ganhador da Copa do Mundo da Confeitaria
e é um confeiteiro super reconhecido e famoso, e que ele faz uns doces incríveis também. Vale a pena vocês seguirem, vocês vão gostar de ver. Acho que a gente sempre tira ideias, né, e cria referências, assim, de ver imagens e coisas que outros profissionais estão fazendo. Essa sobremesa são do Christophe Michalak, e dá pra ver o acabamento, o capricho dele. O slide é o seguinte, tem algumas fotos que também são dele. Vale a pena ver, vale a pena seguir. Acho que a gente se enriquece muito quando a gente vê fotos e acompanha trabalhos de outros confeiteiros. Isso faz com que a gente crie uma bagagem. Então é legal, né, quem tem Instagram, alguma coisa assim, ou mesmo se não for para seguir nas mídias sociais, você pode ir lá, colocar o nome dele no Google e clicar em imagens e ver os trabalhos que eles fazem. Isso é muito enriquecedor. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. É um assunto que eu gosto muito. Qualquer coisa que vocês tenham dúvida, me escrevam. Vai ser um prazer a gente trocar ideias sobre esse assunto. Eu pretendo conversar mais um pouco sobre isso com vocês. Então, é legal vocês me darem feedback para a gente pensar aí numa próxima atividade, que a gente possa falar um pouquinho da história da gastronomia, da confeitaria. Eu sinto falta da história de mulheres, né? E por conta disso eu vou pedir para vocês pesquisarem a Caterina de Médici e ver das coisas que ela foi importante, né? De coisas que ela contribuiu para a formação da confeitaria francesa, tá? Então, é algo rápido, simples também, não precisa escrever nenhum texto, nada. Mas traga informações, assim, de coisas que vocês descobriram que ela contribuiu. E daí eu junto tudo e a gente compartilha tudo com vocês, para vocês terem acesso a todas essas informações, tá? No segundo momento eu vou pesquisar mais mulheres e a gente conversar. Lembrando que as mulheres nesse período elas eram donas de casa, elas não podiam trabalhar, então elas não iriam trabalhar num ambiente tão hostil que era a cozinha, né? Então, por isso que a gente não tem a presença de mulheres aí, não. Que elas não tenham sido importantes na história também. Talvez aí por trás, né? E como a Caterina de Médici, que ela era apenas a esposa, né? A rainha, né? Não tinha muito significado como rainha, mas era mais a esposa do rei, né? Mas que contribuiu demais para a formação. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, me procura, vai ser legal trocar ideia com vocês sobre esse assunto, tá bom? Um beijão, fiquem bem e até mais.